Olá pessoal, eu gostaria de compartilhar mais uma palavra da Bíblia com vocês e diz muito, talvez, como cada um de nós está encarando esse momento aí que vivemos, né? A gente ouve muito a palavra nesse dia chamada provação, né? O mundo está sendo provado. Será mesmo? Vamos ver um texto que Paulo escreveu para Tiago, e está lá em Tiago 1, versículo 2, diz o seguinte: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Esse sempre foi um texto muito usado na questão de sofrimento, na questão de provação. A gente precisa fazer algumas considerações aqui. O que é provação e o que não é provação. A provação ela vem tanto para aqueles que estão afastados de Deus, quanto para aqueles que vivem piedosamente e são justos diante de Deus. Um exemplo disso, claro, é a vida de Jó. Jó era um homem extremamente íntegro diante de Deus e foi provado até o fim. Abraão foi provado, né? Ele teve que sacrificar, ele acabou não sacrificando, mas Deus disse para ele sacrificar Isaac, seu filho, que era para ser o herdeiro da promessa, que dali sairia uma grande nação, como acabou sendo. Mas por que Deus pediu isso para ele? Para provar a fé dele. E ele era um homem íntegro também. Então a provação ela vem tanto para justos quanto para injustos. Então Paulo, quando ele faz esse comentário aqui, ele não é lunático, nem qualquer outra coisa, mas ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. O quê? O fato de passarem por diversas provações. Então, ele não é sadomasoquista. Ele está apenas dizendo que o resultado final é um caráter aprovado. E se for um caráter aprovado, esse é o motivo da grande alegria. E ele diz ali: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Ou seja, esse é o motivo de toda alegria. Às vezes a gente precisa também fazer uma consideração aqui, ó. O que é aprovação e o que é consequência do meu ato? Eu sou livre para fazer minhas escolhas, mas eu sou prisioneiro das minhas consequências. Algumas situações eu estou sofrendo, e às vezes a gente passa por escolhas erradas que fizemos. Aí não é provação. Aí são escolhas erradas que eu fiz, sofrerei as consequências. Por isso que eu disse, porque a provação ela pode vir para o íntegro, para o justo, para aquele que não é íntegro, e para aquele que não é justo, e para aquele que não tem compromisso algum com Deus. A gente tem que saber fazer essa diferenciação, porque existe uma série de situações, denominações, pessoas pregando que se você é de Deus, tu não vai passar problema nenhum, que vai ser sempre mil maravilhas. Isso não é verdade. Não é verdade, não é bíblico. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tem muita gente pregando coisas que não estão na palavra de Deus. Eu sempre cito o manual, a palavra do Senhor. Então veja bem, o que acontece? Existem muitas pessoas falando: olha, vem para a minha denominação que aqui tu vai ser feliz. Vem para a minha denominação e faça isso que você não vai ter problema nenhum. Vem para a minha denominação que você vai ficar rico. Mas onde é que na Bíblia está escrito que assim seria? Isso não é bíblico. E se não é bíblico, não vem do Senhor. Porque Jesus disse aquilo que eu acabei de falar antes. As aflições fazem parte da vida da gente. O fato de nós sermos cristãos não diz que a nossa vida aqui vai ser mil maravilhas, muito pelo contrário. Dificuldades virão. Quando a gente se manifestar e pregar a palavra de Deus, muitos não gostarão. Muitos acharão que estaremos errados. E até perseguição há em grandes parte do mundo, como havia naquela época de Jesus também. Então, a gente tem que saber fazer essa diferenciação. O motivo
de toda alegria ao passar por várias provações, se você tem um caráter aprovado no final. Muita gente acha que sofrimento salva. Efésios 2:8, Paulo diz que a salvação é pela graça, para que ninguém se glorie. O sofrimento não salva. Quem salva é Jesus Cristo. A provação vem para trabalhar situações na nossa vida que, se não for pela dor, a gente não aprende. Essa é a diferença. Então, isso que estamos passando agora, de algum modo, para muitos de nós é uma provação. Vai ser financeira, vai ser a doença, vai ser uma série de situações e a gente vai ter que passar bem. E ele diz ali, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. E também ali diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça, porque Deus dá a todos livremente. No versículo 12, Paulo encerra essa parte dizendo o seguinte: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Muitos na provação abandonam a fé em Cristo. Muitos na provação ficam sofrendo a vida inteira, porque não aceitam a disciplina. Não entendem isso como um ato, muitas vezes, de amor de Deus. Alguém pode estar dizendo, mas lá na hora é difícil. Realmente é difícil. Muitas vezes a gente não sabe por que está passando por isso. A gente não sabe por que enfrenta tais dificuldades, doença, perda de familiares, quebra financeira, problemas com filhos. É difícil aceitar. Como eu disse, temos que fazer a diferenciação entre escolhas erradas que eu faço e provações que vêm. Mas o resultado de passar bem uma provação é no versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Nada tem a ver com salvação aqui. A salvação, como eu disse, é dada de graça por Deus a todos os que creem. O que ele disse é que muitos de nós seremos aprovados na provação. E aí seremos felizes. Essa é a diferença. Deus não prometeu nos livrar de todos os problemas, mas Ele prometeu estar conosco no problema. É isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade para entender. O fato de eu aceitar a Cristo e seguir a Deus não diz que tudo na vida vai ser mil maravilhas. Isso não está escrito na palavra de Deus. Embora muitas denominações preguem isso, isso não é bíblico. Não está na palavra de Deus. Porque o que nós estamos lendo hoje aqui, que dificuldades virão. O que faz a diferença é nós entendermos isso como disciplina e um ato de amor de Deus. A gente não disciplina os filhos quando eles erram. É duro disciplinar na hora. A gente não gosta disso, mas a gente precisa fazê-los. A gente fala, não obedecem, às vezes temos que usar a disciplina, a correção, para que eles entendam, compreendam e amadureçam. É a mesma coisa que Deus quer falar conosco. Deus tenta falar com a gente por amor, mas muitas vezes nós só entendemos através da disciplina. Então eu gostaria de deixar essa palavra com vocês, olhando que nós temos um Deus amoroso, misericordioso, cheio de amor por nós, que tenta nos falar, que quer um relacionamento pessoal conosco através da oração, do contato com a palavra de Deus. Algumas vezes a gente não ouve e vem a disciplina, que a gente não encare isso como castigo, mas sim uma disciplina de Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria para entender o que é aprovação e o que são consequências de atos errados, de escolhas erradas que eu fiz. Gostaria de deixar essa palavra com vocês. Um bom sábado a todos.